Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Será que o ministro Alexandre de Moraes ele está esperando o julgamento da PEC dos precatórios para poder devolver o processo e para continuar o julgamento? Afinal, essa pergunta tem pairado aí na cabeça de muitas pessoas e elas têm me perguntado e falado para me abordar. Será que o ministro Alexandre de Moraes está segurando o processo enquanto não sai a votação ali da PEC dos precatórios? Fica comigo até o final do vídeo e vamos falar sobre essa questão, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Já gostaria de aproveitar esse momento e pedir para você que está me vendo, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo, você vai ficar sabendo, seu celular vai ser notificado e seu computador também, tá bom? Primeiro eu vou atualizar vocês, gente, sobre a revisão da vida toda, como que está o processo. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro. Sabemos que toda sexta-feira as pautas de julgamentos virtuais, elas são colocadas em pauta. Então, toda sexta-feira eu venho atualizar vocês para verificar se o ministro Alexandre de Moraes já devolveu o processo ou se o presidente do STF, o Fux, já colocou na pauta de julgamento. Vou mostrar para vocês diretamente lá no site do STF. Então, vamos ali na página do STF, eu vou mostrar para vocês. Página, vamos atualizar, já está atualizada. Veja, a última manifestação, 24/10, está relacionada àquelas peças. Decisão, ainda pedido de vista, esse indeferimento já sabemos do que é, já falei várias vezes. Essa sessão virtual costumava aparecer os votos, não tem mais, por enquanto. Então vamos ali naquela parte que eu mostro para vocês também como baixar a relação de processos que foram pedido vistas, né? Já aprendi como fazer de forma correta, uma pessoa que acompanha o canal me orientou. Você clica aqui, deixa eu mostrar como você vai fazer. Esse link também tem na descrição. Todos os links que eu acompanho com vocês têm na descrição. Então você vai clicar aqui, ó, pedido de vista do plenário, vai baixar esse documento. Claro, fazendo isso pelo computador. E aqui vai aparecer todos os processos que foram pedido vista. Aí aqui você, pelo computador, você vai apertar Ctrl L, vai pesquisar o processo, é o RE 1276 e já vai lá direto para o processo. Vou até grifar aqui para vocês verem, ó. Então, relator Marco Aurélio, ministro Alexandre de Moraes pediu vista dia 11/6, em junho, não tem data para devolução. Veja que essa coluna aqui é a data para devolução ou que foi colocada em pauta, tá? Mas aqui na revisão da vida toda ainda não foi colocada em pauta. Então, o que nos resta fazer é aguardar mais, né? Agora eu quero entrar na questão. As pessoas têm falado, têm insistido, inclusive um senhor me ligou semana passada e pediu para mencionar sobre isso. Se a votação lá da PEC, dos precatórios, que é a PEC 23, PEC, Projeto de Emenda à Constituição, é a PEC 23, que trata sobre dos precatórios, a divisão, parcelamentos das dívidas que o governo tem, que a União tem, né? Essas dívidas são decorrentes aí de valores judiciais. E as pessoas têm perguntado, isso está influenciando? Por isso que o ministro está segurando o processo, não devolve logo para votação, não apresenta o voto dele. Gente, particularmente eu não posso falar que tem relação. A gente não pode afirmar, tá? Mas se formos analisar alguns pontos, por exemplo, todos nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes, ou pelo menos aparenta isso, né, não nutre bons sentimentos com esse governo. Se fosse considerar isso, o ministro Alexandre de Moraes ele não teria interesse nenhum em segurar a votação da revisão da vida toda, e pelo contrário, ele já teria devolvido para começar o andamento desses processos e a PEC dos precatórios que fique para lá, considerando essas informações que eu passei para vocês. Mas não podemos afirmar. Os ministros, eles são juízes, devem ser imparciais, têm que julgar de acordo com o que a lei diz, tá? Mas nós sabemos como que tem sido e como que é. Aparenta não ser dessa forma. Então eu não posso afirmar. Se ele está aguardando a aprovação dessa PEC, aprovou a PEC, passou no Congresso, passou no Senado, sancionou, está valendo, agora o processo da revisão da vida toda vai andar. Para mim não faz sentido, sabe por quê? Porque a aprovação da revisão da vida toda, se passar lá no STF, o ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto, foi favorável ou não foi favorável, abre o prazo de 5 dias para os demais ministros que já votaram
tiver a oportunidade aí de eventualmente querer mudar o voto, depois dos 5 dias vai para o acórdão, para transcrever o acórdão, e nesse acórdão vai constar o voto de cada um. Vai demorar um pouco. Depois disso, começa a tramitar todos os processos que estão suspensos sobre estados. Muitos processos estão em fase inicial, muitos processos estão na metade da fase processual e outros já estão na fase de execução, todos sobre estados. Quando voltar a tramitar esses processos, gente, vai demorar. Quem está na fase inicial vai seguir todo o rito. Não é porque tem decisão lá do STF que o processo já ponto, o juiz já vai condenar e tem que pagar. O INSS vai contestar, o INSS vai fazer a parte dele, o juiz vai abrir prazo para as partes se manifestar. Esse é o princípio da ampla defesa e do contraditório, tá? Então o processo vai seguir. Então não faz sentido nenhum porque se o ministro está segurando a votação aí da vida toda por causa da PEC dos precatórios, justamente por isso não faz sentido, porque os processos vão demorar a ser julgados. Até aqueles que estão na fase final ali de sentença, de execução, não vai sair rápido, vai demorar alguns meses ainda. Dito tudo isso, a votação da PEC ela pode ser rápida, né? Publicou, virou lei, dependendo ali, na maioria das publicações, a lei ela começa a ter vigência no exercício do ano seguinte, janeiro, mas nós já estamos em novembro. Publicou de janeiro do ano seguinte já está valendo. Então, mesmo que o Alexandre de Moraes libere o processo, a votação ela seja favorável ou não, indiferente, porque se for alcançar as pessoas que têm dinheiro para receber, a PEC vai alcançar de qualquer forma. Eu acho que vocês conseguiram me entender, né? Então, para mim, não faz sentido ele estar segurando a devolução do processo por causa da PEC aí dos precatórios. Não faz sentido nenhum. Outra coisa, as pessoas estão falando essa demora, essa demora. Tem muita gente acusando a advocacia de que não estão fazendo nada porque está demorando para devolver. Gente, todos os vídeos, pelo menos a maioria dos vídeos, eu falo para vocês. Processos que estão em julgamento lá no STF, tem pedido de vista, tem norma, tem regimento interno do STF, tem prazo. Pediu vista, 30 dias para devolver, prorroga por mais 30. É isso, eu sempre falei nos vídeos. Só que não tem sanção se o ministro não devolver. O ministro pediu vista, passou o prazo, não devolveu, ele não vai sofrer sanção nenhuma. Então, de repente, por esse motivo, os processos ficam ali demorando. E eu já falei para vocês, existem processos que demorou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos para voltar ali para a votação. E na semana passada eu mostrei para vocês que do Alexandre de Moraes, a maioria deles que foi pedido vista, ele não demorou para devolver, tá? Outra questão que influencia muito, o ministro Alexandre de Moraes, ele já pode até apresentar o voto dele. Já apresentou o voto, devolveu o processo ali para o presidente do STF, que é o Fux, só que o Fux vai determinar quando que o processo vai entrar em pauta. Então aí quem está na mão é do Fux, de repente, não posso afirmar. Ou ainda está com o ministro Alexandre de Moraes, está lá na gaveta. Não podemos afirmar. Tá? Então é tudo isso que eu quero trazer para vocês. Temos que ponderar, analisar certinho se influencia, se não influencia. Eu acho que não. Tá? Outra coisa que eu queria falar da PEC, que estão perguntando bastante, essa do PEC dos precatórios, vai dividir, se for aprovada vai ter que parcelar todos os precatórios. Não é bem assim. Aqui no card eu vou deixar para vocês aqui desse lado, não lembro. Vou deixar para vocês um link que eu já falei sobre essa PEC e eu falo detalhadamente sobre esse projeto de emenda constitucional, tá? Clica no card, vou deixar na descrição também para você poder acompanhar na íntegra o que trata essa PEC. Só um detalhe que as pessoas também têm comentado, eu vejo nos comentários, que os idosos eles têm preferência nos pagamentos de precatórios. De fato, como essa revisão da vida toda trata-se de uma revisão de pedido de aposentadoria, na maioria dos casos, e na maioria dos casos são pessoas que já possuem mais de 65 anos, então esses segurados que vão entrar ali com ação ou estão com ação, eles têm direito de preferência. Só que como que funciona essa preferência? Digamos que a ação do segurado, o valor da causa deu R$ 200.000, tá? Qual que é a fundamentação para ele ter preferência? Ele não vai receber os R$ 200.000 de uma vez pelo fato de ele ter preferência. Ele vai receber os R$ 200.000 na forma de RPV. Qual que é o valor de RPV, que é do Juizado Especial Federal? 60 salários mínimos. Atualmente, em 2021, R$ 66.000. Então, o idoso, ele vai ter preferência, ele vai receber até R$ 66.000. A diferença entra como precatório e vai para a fila. É essa. Entenderam, gente? Tem preferência? Tem. Superou ali 66 mil, justiça comum, precatório.
O segurado, então, que tem preferência vai receber 66 mil, a diferença vai entrar na fila dos precatórios. É essa a diferença da prioridade, tá bom? E sobre a PEC dos precatórios, sabemos, né, essa semana teve votação lá na Câmara dos Deputados, foi aprovado em segundo turno, terça-feira, dia 9/11, e foi enviado para o Senado. Agora aguarda a votação, está tendo resistência no Senado, mas eu acredito que essa PEC vai passar sim. Se não passar, o Senado ele pode derrubar ali e vetar esse projeto de lei. Vamos ver, existem muitas questões políticas aí. Eu acho que essa PEC vai passar sim. No vídeo que eu mencionei para vocês, que eu estou deixando aqui no card, clica ali para você ver esse vídeo, também está na descrição. Eu explico como que funcionam os parcelamentos. Eu acredito, pelo menos inicialmente, no primeiro e no segundo ano, que os aposentados, principalmente esses que entraram com a revisão da vida toda, não vão ser afetados. Porque a PEC dos precatórios, ela vai parcelar os super precatórios, aqueles precatórios que são valores acima de 66 mil salários mínimos, mais de 60 milhões de reais. Esses precatórios altíssimos, vultuosos. Mas agora, aposentadoria, essas ações que estão chegando ali 200 mil, 300 mil, 150 mil, acredito que não entra nesse parcelamento. Isso nos primeiros anos, a não ser que aconteça outras reviravoltas. Mas aí tem outras regras que eu explico no outro vídeo, que eu estou deixando no card, que acredito que lá na frente até os pequenos precatórios podem entrar ali no parcelamento. Mas a gente tem que aguardar para ver se isso mesmo vai acontecer. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. A minha opinião, acredito que a votação da PEC dos precatórios, aprovação ou não está influenciando na revisão da vida toda do ministro Alexandre de Moraes, justamente pelos motivos que eu trouxe para vocês. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Próxima semana eu volto com esse tema, atualizo vocês sobre a pauta de julgamento. Se houver alguma atualização que seja necessário, eu falo antes também, tá bom? Dúvidas? Utilize os comentários, coloque as suas dúvidas, suas perguntas, que eu estarei à disposição e pretendo responder e de repente até em vídeo, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima.